Eu quero começar com uma cena. Uma pessoa se senta todo sábado numa cafeteria, notebook na mesa, café na mão, a tela em branco. Escreve alguma coisa, apaga, escreve de novo, apaga de novo, e no final das contas vai embora sem ter escrito nada que ache bom o suficiente. Semana após semana. Num desses sábados, alguém se aproxima e pergunta: "Você também escreve?" E a pessoa responde: "Não, não, só algumas coisinhas." Essa pessoa não se chama de escritora, mas escreve toda semana, com desejo, com medo, com vontade de fazer o que ainda não sabe como. Se você se reconhece nessa cena, este vídeo é para você, porque querer ser escritor e começar de verdade são duas coisas muito diferentes. E hoje eu vou mostrar onde está essa diferença. O primeiro obstáculo não é técnico, ele é interno, ele é da pessoa. E ele aparece de dois jeitos. E o primeiro jeito se chama desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Quando as crianças crescerem, aí eu escrevo. Quando eu me aposentar, eu preciso de um lugar mais bonito, mais tranquilo. Essas frases, elas parecem bem aceitáveis, mas é por isso que elas são perigosas. A desculpa perfeita é aquela que você mesmo acredita. E a segunda questão, o segundo jeito se chama medo. E o medo, ele não se anuncia como medo, ele chega disfarçado de lucidez. Quem que vai ler o meu texto? Quem que vai ler o que eu escrevo? Já tem tanta coisa publicada por aí. E se eu terminar e não prestar? Esses são medos reais e existem para todo escritor, inclusive para os publicados, inclusive para os premiados, imagine você. A diferença não é a ausência de medo, é a decisão de escrever apesar do medo. Então, antes de qualquer técnica, antes de qualquer método, existe uma pergunta que muda tudo. Por que você quer escrever? Não é o que, não é o como, é o porquê. O escritor que sabe o porquê quer escrever tem uma direção quando ele trava. Tem critério para escolher do que entra no seu texto, do que não entra, ou do que sai. Tem algo concreto para se agarrar quando essa tela fica em branco. O escritor que não sabe por que escreve, ele fica rodando em círculos. Ele escreve, apaga, começa de novo, abandona, como o nosso exemplo lá do começo. E o porquê não precisa ser grandioso. Pode ser a história da sua família que vai se perder se você não escrever, pode ser um conhecimento que você acumulou ao longo dos anos de experiência na sua profissão, algo que mudou a sua vida e que você quer transmitir para outras pessoas. Escreva sobre o que você é apaixonado, não sobre o que está na moda, não sobre o que você acha que vai vender. Sabe por quê? Porque o leitor percebe quando um texto foi escrito com paixão, quando aquilo vem de dentro, quando aquilo faz parte do autor. E ele percebe quando isso não foi. E existe uma segunda pergunta: para quem você quer escrever? E aqui eu preciso dizer algo muito necessário. Muita gente me fala: Sandra, é para todo mundo. Gente, para todo mundo não dá. É muita gente, são 8 bilhões de pessoas no mundo. O texto que tenta falar com todo mundo não fala com ninguém de verdade. Quando você define para quem você escreve, uma pessoa real, um leitor concreto, você ganha essa direção, esse encaminhamento, porque você sabe o tom, você sabe o que incluir, o que deixar fora, você sabe o que precisa ser explicado e o que pode ser entendido nas entrelinhas. Por isso, definir o público não restringe, ele dirige para a pessoa certa. E agora o ponto que separa quem escreve de fato de quem quer escrever. Não é talento, não é inspiração, não é esperar o momento certo, é decisão, é a decisão, porque não existe um meio escritor, ou você escreve ou você não escreve. Isso não tem nada a ver com quantidade, com escrever muito pouco, muito rápido, muito devagar, ficção, não ficção, é sobre se assumir como escritor, como escritora. A pessoa lá do café voltou no sábado seguinte, escreveu, não ficou perfeito, não ficou longo, mas foi. E foi a primeira vez em muito tempo que ela saiu sem se sentir que havia simplesmente desperdiçado o dia ou que tinha tomado um monte de café à toa. E escrever, gente, começa assim, não com talento, mas com decisão. Então, se você está nessa fase querendo começar, mas sem saber por onde, o link do WhatsApp está aqui abaixo, está na descrição do vídeo, e você pode me contar em que momento você está. O que te faz travar? Qual que é a dificuldade que você tem neste momento? Tenho certeza que a gente pode te ajudar
em todos os passos, em todas as etapas. E também já se inscreve no canal Café de Escritor, porque aqui eu publico toda semana, há mais de 11 anos, novos vídeos com ajuda para você escrever, para publicar, enfim, para se tornar escritor, se tornar escritora. E me conta nos comentários em que fase que você está. Já se assumiu como escritor, como escritora? Ou ainda está se apresentando como alguém que escreve algumas coisas? Me conta lá. Até a próxima.